Salve, salve, moçada! Vamos continuar a leitura do capítulo 3, a Bioquímica do Amor, do livro Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Paixão em relação ao hormônio da ocitocina, né? Que também é conhecido como o hormônio do amor, e é um neuropeptídeo no sentido de que ele é um hormônio que ele transita no corpo e também dentro do cérebro, tá? Então, esse neuropeptídeo, ele tem essa dupla função. Ele não fica apenas no corpo, ele também atua dentro do cérebro. Bom, qual é a importância da ocitocina? Vamos ver aqui. Nos humanos, a ocitocina atinge picos durante o intercurso sexual tanto para homens como para mulheres, e nas mulheres também durante o nascimento dos filhos e lactação. Momentos interpessoais cruciais que forjam novas ligações sociais ou reforçam as existentes. Então, detalhe importante aqui. Veja, quando as pessoas falam sobre sexo ser só sexo, sexo nunca é só sexo. Tá? Justamente por causa da liberação deste hormônio. Tá? Então, o que a ocitocina faz? Ela faz essa questão de forjar ou reforçar ligações entre as pessoas. Então, a presença desse hormônio faz com que a lactação, o nascimento de um filho, o sexo, sejam momentos para a nossa espécie que estão criando laços. Tá? Então, criando ou fortalecendo ligação entre os humaninhos. A ocitocina, ela é muito importante não só na criação dos laços, mas também para nos ajudar a passar por algumas situações. Tá? Nós vamos ver isso daqui logo mais à frente. Então, os efeitos da ocitocina sobre a confiança são bastante sensíveis aos sinais interpessoais, como aqueles toques sutis que o deixam com o pé atrás, porque o outro pode ser do tipo um apostador ou irresponsável de outras formas. Sob o efeito da ocitocina, você fica mais atento para o olhar dos outros e fica especialmente mais atento a seus sorrisos, especialmente os mais sutis. Talvez por estar prestando mais atenção ao olhar e sorriso dos outros, você fica melhor para julgar o sentimento deles e ver as respostas de modo geral como mais atraentes e confiáveis. Você também fica particularmente sensível aos sinais do ambiente associado com vínculos sociais positivos. Tá? Então, o que ela está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, que a ocitocina ajuda a gente a se conectar e a fortalecer as nossas relações. Em segundo lugar, que a ocitocina ela vai fazer você ficar mais sensível à percepção de microexpressões faciais. Então, aquela mexidinha de canto de boca que a pessoa dá, aquela mexidinha um pouquinho para cima, que ela dá com a sobrancelha ou com o couro cabeludo, pequenos movimentos oculares para cima, para baixo, para os lados, ou inflexões dessa musculatura que mexe junto com a bochecha aqui. Tudo isso vão ser sinais que, quando estamos sob o efeito da ocitocina, vão ficar mais sensíveis. Justamente por isso. Porque a ocitocina é um hormônio que nos organiza para vincular. Então, a gente fica mais atento para olhar para este serzinho com quem estamos querendo nos vincular. Para verificar se isso realmente vai valer a pena. Tá? E aí, como ela falou anteriormente, o efeito que isso vai ter sobre a nossa confiança, em relação especificamente falando ao ambiente social, tende a ser afetado também. E aqui é uma coisa interessante, porque muitas pessoas elas têm um aumento grande de ocitocina e se tornam muito sensíveis a essas variações, mas elas não têm, por exemplo, um repertório comportamental para lidar com isso. Então, às vezes a pessoa percebe, mas não sabe o que fazer. E aí ela se sente insegura. Não é que ela está percebendo errado, é que ela não sabe como reagir a isso. E isso daqui é uma outra questão que vai ter a ver com o comportamento daí. Pesquisas similares mostram que se comportar gentilmente também aumenta os níveis naturais de ocitocina, que por sua vez reduzem o aumento da frequência cardíaca e pressão sanguínea causadas pelo estresse, bem como a sensação de depressão, além de aumentar a tolerância à dor. De forma mais geral, a ocitocina foi definida como um dos personagens principais na resposta a acalmar e conectar dos mamíferos.
uma distinta cadeia de respostas cerebrais e corporais, mais bem contraposta à familiar resposta lutar e fugir. Então, todo mundo conhece hoje em dia essa ideia de luta ou fuga, mas nós temos outros sistemas, né, que também são instintivos e também são acionados de maneira automática. Este daqui de acalmar, né, e conectar é um deles. A nossa espécie não passou a sua vida inteira só lutando e fugindo. Nós também nos conectamos, nos aproximamos, nós também nos acalmamos. Por quê? Porque o meio ambiente permitia isso. Muitas pessoas hoje que vêm para o consultório têm uma dificuldade muito grande em conseguir relaxar, em conseguir se sentir satisfeito, porque elas não conseguem sair desse esquema de luta e fuga, né? Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque para o desenvolvimento do amor, não adianta você estar em esquema de luta e fuga. Você precisa estar acessando isso, de acalmar para se conectar. No vídeo anterior, eu falei a respeito da ideia de você diminuir o ritmo. O amor, ele precisa dessa diminuição, justamente porque o amor acalma. Então, a ocitocina, ela também tem a ver com isso. Para eu entrar em conexão com o outro, eu não posso estar muito acelerado, porque senão eu não consigo fazer aquela sincronia bioquímica da qual a gente já falou. E a ocitocina é um dos hormônios responsáveis por isso. Então, esta é uma das funções muito importantes deste neuropeptídeo para o desenvolvimento do amor. E quando ela fala sobre essa questão aqui de se comportar de uma forma gentil e isso ter uma diminuição no nível do estresse, essa diminuição ela vale não só para as relações interpessoais, mas, por exemplo, para você dar uma palestra, para você estudar. Tá? Uma dica, por exemplo, para quem está prestando concurso é assim: experimente ser gentil com todo mundo ao longo do seu dia. Não de forma forçada, mas ser gentil mesmo. Buscar dentro de você essa gentileza e agir de forma gentil e veja o que acontece com o teu rendimento no estudo. Como é que você vai estar na hora que você for estudar? Né? Ao invés de ficar, né, naquela pressão, ter que fazer e daí estudar. Isso faz uma diferença muito grande. Né? Justamente por causa disso, ele diminui o efeito do estresse na gente. Tá? E ao diminuir o efeito do estresse, aumenta a possibilidade de conexão, que é um dos componentes fundamentais para o amor. A ocitocina está longe de ser cega. Ela, de fato, aumenta a sua receptividade para pistas que sinalizam se os outros são sinceros ou não. Em vez de evitar novas pessoas por causa do medo e das suspeitas, a ocitocina ajuda a pegar os sinais da benevolência de alguém e o orienta a se aproximar dessa pessoa com sua própria benevolência. Como todas as pessoas precisam de vínculos sociais, não apenas para se reproduzir, mas para sobreviver e prosperar neste mundo, a ocitocina foi chamada de a grande facilitadora da vida. Tá? Então, aquilo que eu estava falando, a ocitocina ela aumenta a nossa receptividade a esses sinais. Logo, a ocitocina te deixa com mais visão. Ela não vai fazer você sair se vinculando à torta e à direita. Ela vai aumentar a tua percepção desses sinais, aumentar a tua abertura para esses sinais e com isto você vai se aproximar daquelas pessoas que são mais seguras. E você também não vai ficar evitando os outros. Você vai se aproximar. Você vai se aproximar com este conhecimento, entendendo até onde realmente pode ir com essa pessoa ou não. Tá? E aí vendo se é possível de ir desenvolvendo ao longo do tempo uma relação ou não. Né? Quando uma criança e seu responsável estão se dando bem, seus movimentos e emoções coordenadas mostram bastante engajamento positivo mútuo. Algumas mães e pais raramente fazem contato visual com suas crianças e emitem pouca positividade, seja ou não verbal. E nos raros momentos quando estão engajados, a vibração que os une é distintamente mais negativa. Eles se conectam por meio de indiferença e aflição mútuas, e não por meio de afeto mútuo. E isso aqui é muito importante. Então, eu posso me vincular a alguém com base em emoções negativas. Essa é a minha única forma de me conectar com esta pessoa. Então, o meu vínculo com esta pessoa vai ser sempre um vínculo difícil, pesado, doloroso, né? Justamente por causa disso que ela está falando aqui. Tá? Como eu não tenho um contato a partir da positividade, eu tenho um contato a partir do quê? Da negatividade. E aí isso se torna um hábito. Acontece que a sincronia comportamental positiva anda de mãos dadas com a sincronia de ocitocina. Pesquisadores mediram os níveis de ocitocina na saliva das mães, pais e crianças antes de filmar uma interação responsável criança frente a frente.
Nas duplas que mostraram engajamento mútuo positivo, os níveis de ocitocina estavam sincronizados. Quando não havia tal engajamento, entretanto, não apareceu nenhuma sincronia de ocitocina. Né? A ressonância de positividade, portanto, pode ser vista como a porta de entrada por meio da qual as tendências bioquímicas primorosamente sintonizadas de uma geração influenciam as da geração seguinte para formar uma ligação duradoura, frequentemente para a vida inteira. Então, aquela sincronia que a gente estava falando também tem a ver com a liberação desse hormônio. O que ela está falando aqui? Que quando isso existe, o nível de liberação do hormônio da ocitocina em mim e na pessoa com quem eu estou me relacionando ficam equilibrados, ficam sincronizados. A gente sobe e desce no mesmo ritmo. Quando eu não tenho essa sincronia, essa conexão, aí tem uma aleatoriedade. Ou às vezes nem tem a liberação de ocitocina. E isso faz com que a relação fique desregulada no nível bioquímico. Estão me entendendo? Então é quando um está de um jeito e outro está de outro. E isso se torna uma constante. Porque é óbvio, né, gente? Quando a gente fala aqui, vale sempre lembrar que isso não é uma coisa que acontece o tempo todo. Né? 100% do tempo. Aqui então eu não amo porque não é 100% do tempo que isso acontece. Gente, nada em ciência biológica humanas é 100%. Né? Eu sempre falo que em ciências humanas 80% é 100%. E um pouco vale para biológica também. Tá? Então isso não é uma coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo, senão não está acontecendo nada. Tá? Só para ninguém ficar assim, muito píssico com isso, assim, ai meu Deus do céu, então isso tem que ter acontecendo o tempo todo. Né? Não, mas a maior parte do tempo, onde isso se torna uma parte da rotina. Tá? Muito bem. O que daí, só para fechar essa parte sobre a ocitocina, ela está falando sobre filhotes de ratos. Né? Filhotes de rato bem limpinhos, ou ouso dizer bem amados, crescem e desenvolvem um comportamento mais calmo. São menos agitados e mais curiosos. Os pesquisadores podem ter certeza de que são as experiências de conexão amorosa que determinam o perfil comportamental e cerebral das gerações seguintes, e não apenas genes mútuos, porque estudos de amamentação cruzada mostram o mesmo padrão dos resultados, isto é, mesmo quando uma mamãe rato cria um filhote recém-nascido que não é dela, sua atenção maternal ainda pode prever a sensibilidade cerebral do filhote à ocitocina e se ele irá crescer ansioso ou calmo. O que ele está querendo dizer com isto? Que embora a relação mãe-filho biológica seja extremamente importante e seja muito mais fácil uma mãe biológica de um filho acarinhar e acalmar ele, quando eu tenho uma mãe que também faz esse papel de forma bem feita, isso também vai organizar o feto, a criança. Tá? Isso também vai organizar o bebê em termos de ele ter um apego seguro. E isso é extremamente importante. Por que eu estou dando esse dado? A Bárbara traz algumas pesquisas a respeito da questão das crianças, porque a gente está vendo cada vez mais um aumento no nível de ansiedade. E muitas vezes isso tem a ver com esses primeiros contatos, com esse entrar no mundo de uma forma desprotegida, que cria na pessoa um apego ansioso, um apego inseguro, e faz com que a pessoa tenha níveis muito altos de estresse, muito altos de ansiedade, e esses níveis muito altos ao longo do tempo tendem a prejudicar a saúde física. Em outro vídeo eu falei que dos 2000, de 2000 mais ou menos para cá, a expectativa de vida tem sido diminuta nas crianças, pela primeira vez na história. Então isso é um dado para a gente começar a se preocupar mais com essa questão de toque, com essa questão do amor, e o quanto essa emoção é extremamente importante para a nossa espécie, especialmente nos dias de hoje, certo? Então isso foi a parte da ocitocina, e no próximo vídeo eu vou falar a respeito do nervo vago, que também é um componente da parte biológica, da parte fisiológica muito importante para o amor, certo? Então, um beijo para vocês e até o próximo.